Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje eu quero ler uma palavra muito gostosa, de um acontecimento de um servo de Deus, um homem que confiava em Deus, e de outro que não confiava e que amedrontava este servo de Deus. Então você vai pegar sua Bíblia agora no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Essa história é bem conhecida, é uma história de um homem de Deus, Ezequias, um rei que obedecia a Deus. Já o seu pai não queria saber de Deus. Está aqui na Bíblia que seu pai era um homem idólatra, né? Um homem que fazia culto aos ídolos, né? Culto aos demônios. Acais, o rei Acais era um homem desobediente a Deus, um homem que não queria saber de Deus. Tanto é que ele via em outros reis a prosperidade. Os outros reis ganhavam as guerras, ganhavam bens materiais, e ele ficava com o olho grande. Então ele pensou o seguinte, que se os deuses daqueles reis lhes davam vitórias, poderia dar para ele também. Ele se esqueceu do rei, do rei dos reis, do Deus de Moisés. Ele se esqueceu do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na realidade, amados, ele se esqueceu do Todo-Poderoso, daquele que lhe podia dar tudo mediante a sua fé. Mas o seu filho, o rei Ezequias, foi diferente. Restabeleceu o reino, restabeleceu os cultos a Deus, ao Senhor, quebrou todas aquelas porcariadas todas, todos os ídolos, desfez de tudo, levantou os sacerdotes, juntou os sacerdotes para glorificarem a Deus, os utensílios, e então ele começou a prosperar por causa disso, porque Deus começou a olhar aquilo no rei Ezequias, aquela força de vontade, aquele amor que ele tinha para com Deus, aquele respeito, aquela obediência. Então Deus fez ele prosperar. O seu reino começou a ficar próspero. Mas aí foi ao contrário do seu pai. Um certo rei ficou de olho grande e começou a se preocupar com a prosperidade do rei Ezequias. E então colocou no seu coração de atacar a cidade de Jerusalém, onde o rei Ezequias era o rei. Meus queridos ouvintes, Senaqueribe não era um homem que temia Deus. Senaqueribe não queria saber de Deus. Senaqueribe era um homem que até debochava de Deus e de seus servos. Vamos ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, a de Ezequias, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora das cidades, e eles o ajudaram. Aqui no versículo 7, ele diz assim: esforçai-vos e tenham bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Olha a confiança do rei Ezequias. Há um maior conosco do que com ele. Eu quero te chamar a atenção por uma coisa. O rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele era um homem conquistador, um homem que conquistou várias cidades. Senaqueribe derribou vários reinos. Tanto é que ele debochou que para aquele reino de Ezequias pouco custava.
Para um homem falar isto que ele está falando aqui, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, porque por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Você, para falar isso, você tem que ter muita fé, muita segurança no Deus que você serve. Porque o rei Ezequias sabia que existia uma grande multidão de soldados com o rei Senaqueribe. E que eles só tinham vitórias. E que eles derrubaram vários reinos. Agora veja bem, de novo, a palavra do rei Ezequias. Porque há um maior conosco do que com eles. Olha a segurança deste homem em Deus. Olha a confiança. E olha que ele quase que não aprendeu as coisas de Deus, porque seu pai era um idólatra, o rei Acaz. Era um homem desobediente a Deus. Era um homem que não queria saber de Deus. Agora você veja bem como o nosso coração pode ser diferente. E muitas das vezes tem pessoas que dizem assim: eu vou seguir o meu pai, eu vou seguir a minha mãe nesta religião. Se eles adoram ídolos, eu vou segui-los, vou morrer com eles. Quer dizer, se tiver que ir para o inferno, vou para o inferno com eles. Mas não é assim que o rei Ezequias pensou. O rei Ezequias sabia que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que o Deus de Moisés era o Deus verdadeiro. É o Deus verdadeiro. Então, meus amados, olha a confiança que este homem tinha em Deus. Agora veja bem, nós vamos ler aqui também Crônicas. Como este rei Senaqueribe tentou amedrontar o rei Ezequias. Versículo 10. Assim diz capítulo 32, versículo 10. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, dizendo para o povo que eram súditos do rei Ezequias. Olha bem o que ele dizia, ele mandava dizer: em quem confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Quer dizer, em quem vocês estão confiando para continuar aí e não vir para o meu lado?